Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é energia interna. Marque da forma como você prefere, mas deixe marcado, deixe anotado que esse assunto aparece o tempo todo em prova pra gente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. E quando a gente fala de energia interna, é muito comum a gente usar a letra U para representar e em algumas provas pode aparecer para você como EI, o que faria todo sentido energia interna, porém, como eu te disse, a maior parte das provas do país usa para a gente a letrinha U para representar a energia interna, então é dessa forma que eu vou usar para vocês, tá certo? Pessoal, agora olha só. A energia interna, não só nos gases, mas em tudo quanto é estado físico da matéria, é simplesmente o quê? A soma de todas as energias. Pode ser energia de movimento, que é energia cinética, pode ser energia de vibração, que também é energia cinética, pode ser energia de ligação, que no caso é energia potencial. Só que no caso dos gases, a energia de ligação é bem fraquinha, então ela é desprezada, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada bem certinho que equação que a gente usa para determinar a energia interna e mais importante do que a equação é a análise do que acontece com essa energia interna, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá. Para calcular a energia interna, a gente usa aqui energia interna é dada por 3 meios de P vezes V, onde P é a pressão do gás e V é o volume que ele ocupa. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas essa mesma equação eu vi na aula passada para energia cinética? Sim, é porque nos gases a gente despreza a energia de ligação entre as moléculas. Então, a gente usa essa mesma expressão e claro que, aonde a gente escreve P vezes V, se a gente usar aquela equaçãozinha de Clapeyron, a gente sabe que P vezes V é igual a nRT. Então, eu também posso dizer que a energia interna é dada por 3 meios de nRT, tá certo? Detalhe, pessoal, essas duas equações a gente pode usar para calcular a energia interna para os gases chamados de gases monoatômicos, tudo bem? Por quê? Porque se é monoatômico quer dizer que o átomo está sozinho, então eu não preciso levar em consideração a energia de ligação entre os dois átomos para formar a molécula, tá certo? Bom, mas vamos seguir adiante porque o que aparece mesmo para a gente é esse tipo de situação que eu coloquei para vocês. O que eu quero que você saiba perceber na hora? Primeiro, se a temperatura do gás aumenta, a energia interna do gás vai aumentar, tudo bem? Só que um detalhe, muitas questões aparecem para a gente mostrando as informações num gráfico. E esse gráfico é um gráfico de pressão por volume. Então, quando eu quero comparar dois pontos quaisquer nesse gráfico, eu não tenho o valor da temperatura. Mas não faz mal. Se aparecer para a gente um gráfico pressão por volume, olha ali na primeira equação. Eu sei que a energia interna também depende do produto P vezes V. Conclusão, se eu quero saber se a energia interna aumenta ou diminui, é só olhar para o produto P vezes V. Ou seja, se o produto PV aumenta de valor, a energia interna também aumenta. Se o produto P vezes V diminui, quer dizer que a energia interna diminui. Agora, como você percebeu, eu falei bastante sobre a possibilidade do valor da energia interna mudar. Quando ela muda, eu vou dizer para vocês então que existe uma variação da energia interna. Detalhe, essa variação da energia interna vai ter um papel fundamental para a gente aqui na termodinâmica. Então eu quero analisar com vocês 3 tipos de situação. Uma primeira é quando a variação da energia interna é positiva. Pessoal, diga uma coisa para mim. Quando que a variação de qualquer coisa é positiva? É quando, fala para mim, quando essa grandeza aumenta ou diminui de valor? Você certamente pensou, Coelho, é quando a energia interna aumenta. Legal, maravilha. Agora, para a gente saber se a energia interna aumenta, vamos pensar primeiro em relação à temperatura? Vamos lá para a equação? Para a equação da direita, olha lá. Eu sei que se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, eu posso dizer para vocês que a energia interna aumenta toda vez que a temperatura aumenta, ou seja, quando o gás aquece. E, como eu te falei agora há pouco,
A gente sabe que a maior parte das questões trazem para a gente um gráfico pressão por volume. Então, eu preciso descobrir quando que a variação da energia interna é positiva em função da pressão e do volume. Aí a gente sabe, lá pela primeira equação, que a energia interna depende do produto P vezes V. Então, a gente sabe que a variação da energia interna é positiva toda vez que o produto P vezes V aumenta de valor, tá certo? Agora, vamos analisar em que situações a variação da energia interna é negativa. Pessoal, diga para mim, quando que uma variação é negativa? Quando essa grandeza, no caso a energia interna, ela aumenta ou diminui? Certeza que você pensou, Coelho, quando ela diminui. Legal, maravilha. Agora, a energia interna depende da temperatura do gás. Vamos lá para a equação da direita ali em cima. O que a gente sabe? Que a energia interna diminui toda vez que o gás resfria, ou seja, toda vez que a temperatura diminui. Então, vamos anotar isso ali, que o ΔU é negativo se a energia interna diminui, ou seja, se a temperatura diminui. Mas, de novo, eu tenho que saber tirar essa conclusão pelo gráfico P vezes V. Vamos lá na primeira equação, então? Se o produto P vezes V diminui de valor, a energia interna diminui e aí a variação é negativa. Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que o ΔU é negativo quando a energia interna diminui, ou seja, quando a temperatura diminui, e eu sei disso no gráfico quando P vezes V diminui. E por último, olha lá, eu tenho que saber quando o ΔU é zero. Mas pensa comigo, delta é uma variação. Quando a variação é zero? Simples, quando não varia, ou seja, quando a energia interna do começo e do final forem iguais. Agora, pera lá, como que eu sei que as energias internas são iguais? Se a energia interna depende da temperatura do gás, eu posso dizer que as energias internas no começo e no final são iguais quando as temperaturas também forem iguais. Agora, eu também preciso saber analisar se o ΔU é zero com as informações de pressão e volume, que é o que eu tenho nos gráficos, tá certo? Para isso, a gente vai lá para a primeira equação e vai ver que a energia interna é a mesma no começo e no fim quando o produto P vezes V for o mesmo. Então, vamos anotar que o ΔU vale zero quando a energia interna é igual no começo e no fim, ou seja, quando a temperatura é igual no começo e no fim. Por conclusão, P vezes V do início tem que ser igual a P vezes V do final. Vamos fazer uma coisa? Vamos juntar todas essas informações que a gente acabou de falar, que são importantíssimas para a termodinâmica, e vamos resolver um exercício que eu preparei para vocês. Eu coloquei o seguinte: complete a tabela com base no gráfico a seguir. Daí eu coloquei para vocês um gráfico pressão por volume, os pontos A, B, C e D, e coloquei uma tabela onde eu pedi para você completar. Eu vou te mostrar como que eu quero que você complete. Bom, primeira coisa, vamos ver o que a tabela está dizendo. Ela está dizendo de várias transformações AB, BC, CD, DA, A para C, 1 e 2, já te mostro o que é essa diferença. E aí, eu quero que você saiba analisar o que acontece com o produto P vezes V. Por consequência, o que acontece com P vezes V também vai acontecer com a temperatura e com a energia interna. E aí a parte mais importante é isso aqui, ó, a variação da energia interna. Eu quero que você diga para mim, em cada caso, o que acontece com essa variação de energia interna. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente poder responder essa questão, eu preciso saber o que acontece com P vezes V em cada ponto. Vamos lá para a figura. Eu vou colocar valores de pressão e de volume para vocês e quero calcular o produto P vezes V em cada ponto. Eu queria começar pelo ponto A. P vezes V, olha só, vai ser 8 vezes 5. 8 vezes 5 a gente sabe que dá 40, então eu vou deixar anotado ali que no ponto A, o produto P vezes V dá 40. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada lá no ponto B. No ponto B, eu tenho que a pressão é 8 e o volume é 10. Então, se a gente calcular P vezes V no ponto B, vai dar 8 vezes 10, que é 80, tudo bem? Seguindo agora, lá no ponto C. Se a gente for calcular pressão vezes volume P vezes V no ponto C, eu vou fazer 4 vezes 10, que vai dar para a gente 40, tudo bem? E por último, lá no ponto D,
ponto D, estou marcando para você aqui. Se a gente for fazer pressão vezes volume, vai ser 4 vezes 5, que vai dar para a gente 20, tudo bem? Então, olha só, agora a gente já sabe quanto que dá P vezes V em cada um dos pontos A, B, C e D. Então, vamos comparar lá na tabela bem certinho comigo. Primeiro, eu quero ver de A para B. O que você percebe ali? De 40 para 80. O que acontece com P vezes V? Ele aumenta ou diminui? Você percebe que de 40 para 80 ele aumenta. Então eu vou anotar ali na tabela uma setinha para cima, dizendo que o valor de P vezes V está aumentando. O que a gente acabou de aprender? Que tudo que acontecer com o produto P vezes V vai acontecer também com a temperatura e com a energia interna. Então, conclusão, se P vezes V aumenta, temperatura e energia interna também aumentam. Agora, essa conclusão, eu preciso muito da tua concentração aqui. O ΔU. Olha lá, vamos lá? Se a energia interna está aumentando, significa que a variação dela foi uma variação positiva, tudo bem? Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas eu não entendi direito isso aí. Bom, vamos lá. P vezes V. A gente sabe que de 40 para 80 o valor de P vezes V aumentou. Bom, tudo o que acontece com P vezes V acontece com temperatura e energia interna. Então, se P vezes V aumenta, quer dizer que temperatura e energia interna também aumentam. Agora, por último, e o mais importante, a variação da energia interna. A variação de alguma coisa, no caso a energia interna, a variação de alguma coisa que aumenta é sempre uma variação positiva, tudo bem? Agora, a minha sugestão para você é que pause o vídeo e preencha sozinho essas 3 linhas aqui e só na sequência dê o play, tudo bem? Agora, pessoal, depois que você pausou o vídeo e preencheu as próximas 3 linhas como eu te pedi, vamos conferir o que você fez então. Agora, eu quero analisar a transformação que vai de B para C. Então, eu tenho aqui o ponto B e aqui o ponto C. O que a gente sabe? Que de B para C, o produto pressão vezes volume, que era 80, caiu para 40. Então, a gente pode dizer que P vezes V diminuiu. Aí, como a gente sabe que tudo que acontece com P vezes V vai acontecer com temperatura e energia interna, eu posso dizer que, como P vezes V diminuiu, a temperatura e a energia interna também diminuíram. Agora vamos lá? Eu quero saber a variação da energia interna, mas se a energia interna diminuiu, me diga, a variação de alguma coisa que diminui é sempre uma variação positiva ou negativa? Você certamente preencheu que é negativa, tá certo? Seguindo, pessoal, agora de C para D. Então, eu vou aqui de C para D. O que a gente percebe ali, primeiro em relação ao produto P vezes V? É só a gente olhar aqui de 40 para 80, o produto P vezes V diminuiu. Então, vamos anotar ali que P vezes V diminui. Agora, olha só, como a gente sabe que tudo que acontece com P vezes V acontece com a temperatura e com a energia interna, a gente pode dizer que, se PV diminuiu, temperatura e energia interna também diminuíram. E aí vem a nossa análise igual a gente fez até agora, né? Se a energia interna diminuiu, a variação dela só pode ser negativa, tá certo? Agora, por último, vamos lá na transformação de D para A. De D para A, eu tenho aqui no ponto D o produto P vezes V vale 20 e no ponto A o produto P vezes V vale 40. Então vamos ver o que acontece com esse produto P vezes V nessa transformação de D para A. Olha lá, de D para A, P vezes V valia 20, agora ele vale 40. Então eu sei que P vezes V aumentou de valor. Bom, agora vamos analisar o que aconteceu com a temperatura e energia interna. A gente anotou ali em cima e sabe que tudo o que acontece com P vezes V acontece com a temperatura e a energia interna, tudo bem? Então eu posso dizer o quê? Que se P vezes V aumentou, a temperatura e a energia interna também aumentaram. E aí, por último, vamos lá? Se a energia interna aumentou, eu só posso dizer que a sua variação é uma variação positiva, porque tudo que aumenta tem uma variação positiva, tá certo? Agora, pessoal, AC1 e AC2, o que é isso? É que eu vou fazer uma transformação do ponto A para o ponto C
por duas sequências diferentes. Eu queria que você olhasse lá para o gráfico. A primeira sequência, olha lá, de A para C por esse caminho que eu acabei de mostrar, que é o caminho que eu vou chamar de caminho 1. Então, eu vou anotar para vocês aqui na figura que esse é o caminho 1. O que eu posso dizer? Olhando lá para a figura, de A para C, P vezes V nesse ponto e P vezes V nesse ponto são iguais. Esse desenho que eu fiz para vocês é de uma isoterma. Numa transformação isotérmica, a curva é a isoterma, eu tenho o valor de P vezes V sempre constante. Então, eu posso anotar que de A para C, pelo caminho 1, P vezes V permanece constante. Agora, pessoal, olha só. Tudo o que acontece com P vezes V acontece com temperatura e energia interna, tudo bem? Então, eu posso dizer para vocês o quê? Que se P vezes V é constante, temperatura e energia interna também são constantes. Agora, olha a conclusão importante aqui. Ó. A energia interna permanece constante. Então, quanto que é a variação? Gente, alguma coisa que é constante é porque não varia, ou seja, a variação de energia interna é igual a zero. Agora, vamos voltar lá no gráfico e eu vou desenhar para vocês de novo uma transformação de A para C, agora por uma sequência, por um caminho 2. Olha ali para a tela. Então, você viu ali a transformação de A para C por uma sequência que eu chamei de 2 agora. E vamos ver o que acontece com o produto P vezes V. Se a gente acompanhar lá na figura, de A até C, pelo caminho 2, o valor de P vezes V varia. Ele era 40, passou a ser 80 e depois ele voltou a ser 40 de novo. Mas por mais que ele tenha variado, o que a gente percebe ali? A gente percebe que o valor de P vezes V lá no começo e P vezes V aqui no final continua sendo o mesmo. Então, eu não posso dizer que P vezes V é constante, como eu falei antes, mas eu posso dizer que P vezes V do começo é igual a P vezes V do final. Aí, olha só, é a mesma lógica que a gente estava trabalhando até agora. Tudo que acontece com P vezes V acontece com temperatura e com energia interna. Então, como P vezes V do começo é igual a P vezes V do final, eu posso dizer que a temperatura do começo é igual à temperatura do final e que a energia interna do começo é igual à energia interna do final. Vem cá, vamos tirar uma última conclusão bem importante aqui? Se a energia interna é a mesma no começo e no fim, quanto que ela varia? Gente, se é a mesma, ela não varia, ou seja, a variação é zero. Agora, eu preciso bastante da tua concentração aqui, para uma conclusão que a gente vai tirar juntos, que teus concorrentes costumam não saber. Que é o quê? Na transformação de A para C por duas sequências diferentes, eu tive a mesma variação da energia interna. Conclusão, olha só, que a variação da energia interna, o nosso ΔU, ele não depende de qual sequência você escolhe, ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, como as duas começaram em A e terminaram em C, independentemente de vir direto de A para C ou de passar por outros pontos, eu tive a mesma variação da energia interna, tudo bem? E para a gente fechar, eu vou sugerir que você pause o vídeo de novo e faça sozinho o que acontece na transformação de B para D e depois de D de dado para B de bola, tudo bem? Então pausa o vídeo, faz e depois dá o play de novo para a gente poder seguir, tá bom? Vamos lá conferir o que você fez então? Olha lá, primeiro de B de bola para D de dado. O que a gente sabe? De B para D, o PV, que era 80, passou a ser 20, ou seja, o valor de P vezes V diminuiu. Como a gente aprendeu e fez nos outros casos todos, tudo que acontece com P vezes V acontece com temperatura e energia interna, tá certo? Então, se P vezes V diminuiu, a energia interna também diminuiu. E aí a nossa conclusão final para essa linha aqui é o quê? Qual é o sinal da variação da energia interna? Bem fácil. Se a energia interna diminui, a variação de qualquer coisa que diminui é sempre uma variação negativa, tudo bem? E por último, para a gente fechar o exercício de D de dado para B de bola, o que a gente sabe? Que de D, onde P vezes V vale 20,
para B, onde P vezes V vale 80, o valor de P vezes V aumentou de 20 para 80. De novo, a gente sabe que tudo que acontece com P vezes V acontece com temperatura e energia interna. Então, se P vezes V aumentou, temperatura e energia interna também aumentaram. E se eu quero saber o sinal da variação da energia interna, olha lá, se a energia interna aumenta, a variação de qualquer grandeza que aumenta é uma variação que é sempre positiva, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre energia interna. É um assunto que vai ser fundamental para as próximas aulas. E você percebeu que eu dei muito enfoque em você perceber a variação da energia interna, quando ela é positiva, quando ela é negativa e quando ela é zero. Isso é essencial para a sequência que a gente tem pela frente, tá certo? Você vai notar nos exercícios que a matemática é relativamente simples que a gente vai usar. O que pega mesmo é essa questão do sinal, por isso é bem importante que você dê uma atenção bem legal a isso nos estudos, tá certo? Tchau e até a próxima aula.